Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 76. Brian olhou para cima e encontrou o olhar de David, hesitando por um momento. Vendo a hesitação de Brian, Lily o cutucou discretamente com a cotovelo. Entendi, Brian disse em voz baixa para Lily. Então ele se virou para David e disse, David, eu queria te pedir alguns cristais. Não apenas para mim, mas para Lily também. Enquanto David ouvia isso, seus dedos batiam ritmicamente no tampo da mesa. Ele realizou uma sobrancelha e examinou os dois. Oh! Durante esse tempo, era uma espécie de liberdade condicional para eles, e se fizessem algum movimento errado durante esse período, David não os manteria por perto. Brian franziu os lábios e continuou, irmão, queremos ficar mais fortes e continuar seguindo você sem ser um fardo. A ideia era boa, mas David se perguntou se era genuína. Ele concordou e depois se virou para Lily. E você? Você pensa o mesmo? Lily concordou rapidamente quando questionada. Eu penso mesmo. David, você está ficando mais forte, e se não ficarmos mais fortes também, não podemos ficar ao seu lado. Além disso, você nos salvou. Brian falou mais algumas palavras depois, mas David não prestou muita atenção. Essas palavras eram apenas clichês cansados. David olhou silenciosamente para os dois, com as mãos entrelaçadas, mordendo os lábios nervosamente, com medo de encontrar o olhar de David. Depois de alguns minutos, 2 cristais, um para Shadow e outro para Ealin, apareceram na mesa com um tilintar suave. Lévios, disse David enquanto se levantava. Ambos ficaram agradavelmente surpresos. Eles rapidamente expressaram sua gratidão. Obrigado, Davi. David levou o dedo indicador aos lábios, sinalizando para que ficassem quietos. Eles concordaram, fechando imediatamente a boca. David olhou para eles por um momento e suspirou. Espero que você não me decepcione. Com essas palavras, David se virou e saiu. Embora David tenha tentado ajudar Brian e Lily tanto quanto possível, ele ainda tinha um traço de cautela em relação a eles. Neste mundo apocalíptico, havia muitas pessoas enganosas. E considerando que os dois já haviam sido experimentados antes, eles naturalmente tinham um senso de astúcia mais profundo do que as pessoas comuns. Mesmo assim, David não revelou nenhum de seus pensamentos. Sua principal prioridade era melhorar sua própria força. Só tornando-se mais forte ele poderia tratar aqueles com segundas intenções como nada mais que palhaços. Depois que David saiu, o medo no rosto de Lily desapareceu num instante. Ela segurou os cristais nas mãos e suspirou. Ele só nos deu 2. Isso pode me fazer subir de nível? Com isso, Lily caiu no sofá. Brian se moveu apressadamente e massageou os ombros de Lily. Fique contente. David é muito cauteloso, então conseguir 2 cristais já é bom o suficiente para nós. Ao ouvir as palavras de Brian, Lily só conseguiu suspirar desamparada. Ela inicialmente pensou que a atuação deles ao lado de David nos últimos dias seria suficiente para enganá-lo e obter mais recursos para sua equipe. Mas hoje, eles foram negados assim que pediram. Embora o cristal de cura em sua mão fosse valioso, não satisfez seu apetite. Como indivíduos desesperados neste mundo pós-apocalíptico, os dois estavam se infiltrando em várias pequenas organizações de equipes. O objetivo deles era obter acesso a essas equipes e aproveitar todos os seus recursos para si. Com suas excelentes habilidades de atuação, eles tiveram bastante sucesso até agora. Foi também por isso que eles conseguiram despertar suas habilidades. Acho que você deveria dar uma olhada.
Brian e Lily decidiram enganar David e obter seus recursos por qualquer meio necessário. Assim que conseguimos, planejamos fugir juntos e continuar suas atividades fraudulentas. O disso pensamento parece estimulante. Se conseguirmos enganar David e obter todos os seus recursos, nossa força certamente aumentará significativamente, disse Brian, massageando os ombros de Lily. Afinal, neste apocalipse, a força é tudo. Nós tornaremos os indivíduos desesperados mais poderosos do apocalipse. Ambos tinham um olhar ganancioso nos olhos. Foi também por isso que Brian ajudou David a se defender do controle mental do enorme zumbi antes. Assim que ganharem a total confiança de David, aproveitariam a oportunidade. Eles fantasiaram em dominar o mundo pós-apocalíptico e adoraram a ideia. E eu não esperava que meu querido David fosse tão cruel. Eu gostei. Brian imaginou a figura de David em sua mente e transmitiu com desdém. Do lado de fora da porta, David exalava uma aura fria enquanto ouvia uma conversa. A seus pés jazia o cadáver de um zumbi. Coincidentemente, um zumbi se moveu quando ele estava prestes a sair mais cedo. Depois de lidar com o zumbi, ele começou uma conversa antes de poder sair. Enquanto ouvia mais, a expressão de David tornou-se gradualmente mais sombria. Esses dois o enganaram bastante. David sorriu zombeteiramente, recolheu os cristais do chão e se virou para sair da sala. Sally estava conversando com Sophie quando a porta se abriu de repente. Ela recebeu um alerta instantâneo. Deixe-me verificar. Ela se declarou e caminhou em direção à sala de estar. Quando ela viu David, seu senso de vigilância se dissipou imediatamente. Davi! Sally disse e o abraçou. Sophie, que ouviu o som, também saiu. David, você voltou. Está tudo bem? Antes que ela pudesse terminar a frase, David concordou. Arnold já está em casa. Deixe-me levá-lo de volta. Sophie, sendo uma pessoa comum, poderia estar em perigo no prédio, pois poderia ver zumbis. Da última vez, Sophie veio sozinha para encontrar Arnold e felizmente não encontrou nenhum zumbi. Depois de acompanhar Sophie de volta, David e Sally se encostaram no sofá, abraçados. Você ganhou alguma coisa neste passeio? Sally encostou-se no peito de David e sussurrou. David abaixou a cabeça e gentilmente acariciou sua bochecha. Eu ganhei alguns cristais. Mas em comparação com os enormes acertos críticos anteriores, ainda estava longe. A consciência de David se agitou e um painel transparente apareceu diante de seus olhos. Missão: armazenar cristais. Falta um mês até o primeiro grande surto de zumbis. Por favor, colete o máximo possível de cristais mutantes e forme sua própria equipe. Durante esse período, todos os recursos que você armazena concedem um bônus de acerto crítico 100 vezes maior. Tempo restante da missão: 18 dias, 6 horas e 5 minutos. Cristais mutantes? David ficou momentaneamente atordoado ao olhar para as informações no painel. Seu estoque tinha muitos cristais básicos, mas cristais mutantes com diferentes atributos eram escassos. Encontrar sangue novo para sua equipe neste mundo caótico foi incrivelmente difícil. David franziu a testa. A pessoa em seu abraço se moveu e sentou-se. David ergueu o olhar e encontrou os olhos de Sally. Sally não disse nada, simplesmente estendeu a mão e alisou a testa franzida de David. Uma testa franzida acrescenta mais alguns anos à sua aparência, sussurrou Sally, suprimindo a voz. Capítulo 77. Os dedos de Sally roçaram suavemente a testa de David quando seus olhos se encontraram. Ela engoliu nervosamente. Assim que ela hesitou por um momento, David de repente se envolveu e beijou. Zumbi! Sally arregalou os olhos em choque, então os fecharam lentamente, segurando David com força enquanto eles mergulhavam gradualmente no momento. No dia seguinte, ao nascer do sol, Davi abriu os olhos. Ele se usava e se abaixou para dar um beijo no rosto cansado de Sally.
Depois de vestir o casaco, deixou Little Black em casa e saiu com Cola. Ainda havia algum tempo antes que o surto de zumbis ocorresse, mesmo com um acerto crítico de 100 vezes, ele queria aproveitar ao máximo esse tempo para coletar mais cristais. Quanto a Lily e Brian, pelo menos eles ainda não tinham feito nada prejudicial aos interesses da equipe, então deveriam ser desligados por enquanto. Quando surgissem pessoas mais adaptadas, se esses dois não confessassem, poderiam ser descartados. Hoje, David saiu sozinho, acompanhado apenas de seu refrigerante. Ele pretendia tentar a sorte por conta própria. Antes mesmo de chegar à escada, uma figura cativante chamou sua atenção. David franziu a testa, escondendo uma lâmina espacial no mangá. Na escada, Mônica estava impaciente, usando um vestido preto, com sobrancelhas franzidas. Ela estava esperando na porta por 1 hora, mesmo antes do amanhecer. Ela cuidou de vários zumbis atraídos para uma área. Ao ouvir passos, ela se virou para ver a pessoa que estava esperando. Quanto tempo sem te ver? Mônica forçou um sorriso em seu rosto apesar de seu desagrado interno, acenando para David. No entanto, David apenas olhou para ela e passou por ela sem dizer uma palavra. Aquele pirralho. Ele realmente é um ignorante? A boca de Mônica se contorceu, sentindo-se irritada com a partida de David. Ei! Mônica falou a voz. Alguns zumbis lentamente se aproximaram do lado. Antes que Mônica pudesse agir, David rapidamente jogou suas lâminas espaciais, matando-os instantaneamente. Ele então pegou sua faca de batalha de liga e habilmente removeu os cristais das testas dos zumbis. Mônica aceitou suas ações por trás, sentindo-se desdenhosa. Isso é tudo com o que você se importa, cristais. David a ignorou e terminou de colher os cristais, colocando-os em seu armazenamento espacial. Você obteve 4 cristais primários, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 400 cristais primários. Atributos: nenhum. Quando ele deu um passo à frente, Mônica avisou, mesmo que você colete tantos, sabe que há um limite para o quanto uma pessoa pode absorver em um dia. David respondeu calmamente, eu sei. Depois de falar, ele continua andando para frente. Observando a figura de David se afastando, Mônica não sabia o que dizer. Este pirralho deu a ela uma sensação de mistério. Ao longo do dia, Mônica silenciosamente atrás de David, referindo-se algumas palavras para ele, mas ele não respondeu a nenhuma delas. Acho que você deveria dar uma olhada. David era como um viciado em cristal, coletando constantemente sem parar. Mesmo que um zumbi de nível 3 parecesse de repente, a habilidade de nível 4 de David se tornou mais fácil para ele lidar com isso. Durante toda a trajetória, Mônica não fez nenhum movimento, mantendo o papel de espectadora. Até o anoitecer, David pensou e colocou um par de óculos sobre os olhos. Instantaneamente, a cena que ele viu tornou-se tão clara quanto a luz do dia. Mônica olhou para os óculos que David usava de repente e perguntou curiosamente, onde você conseguiu esses óculos? Davi suspirou. Você é realmente irritante. O rosto de Mônica escureceu ao ouvir esse comentário e ela fechou a boca. David ainda não tinha intenção de partir. Lembrando de algo, ele caminhou em direção ao local do armazém número 1. Ao entrar no armazém, não havia terror como antes, em vez disso, foi surpreendentemente pacífico. Acompanhado por isso, no entanto, havia um forte cheiro de podridão. O chão estava coberto de corpos de ratos mutantes. Mônica olhou para a cena, enojada, e cobriu o nariz. Ela estava prestes a dizer algo, mas lembrou-se do que David havia dito antes e decidiu manter a boca fechada. Ao entrar no armazém número 1, David tinha um objetivo claro em mente: caminho direto para a área de armazenamento refrigerado. A área de armazenamento fria estava tão gelada quanto antes. Ele foi até o final da sala, empurrou a porta e entrou. A sala estava arrumada da mesma forma que da última vez, com a parede ainda contendo o zumbi que havia derrotado David. Ele avançou,
percebendo o reagente caído no chão, e o pegou. O reagente no tubo de ensaio foi injetado pela metade, com metade do líquido azul ainda dentro. Da última vez, esta seringa foi inserida no braço do zumbi. David sempre se sentiu que este reagente poderia ser a chave para o renascimento daquele cadáver, mas por que o cadáver não o levou embora? Em vez disso, foi deixado para trás. Foi intencional ou foi esquecido? David olhou para o reagente por um longo tempo antes de guardá-lo em seu depósito. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Desta vez, David não esperou nenhuma solicitação do sistema. Isso poderia realmente ser diferente? Parecia que ele havia recebido uma notícia incrível, pois o coração cardíaco de David acelerou de repente. Mônica ficou de lado, observando a expressão de David mudando repetidamente desde que ele pegou o reagente. Ela estava confusa e quis falar quando David se virou, passou por ela e saiu. Desamparada, ela não teve escolha a não ser seguida. 1 hora depois, o cadáver estava diante da mesa de operação, olhando para ela sem desviar o olhar. De repente, ele chutou a mesa, procurando por algo em toda a sala. No final, não encontrei o que procurava. Quando estava para sair, seu olhar pousou na fechadura da porta do quarto. Ele estendeu a mão e fechou a porta, então pegou a fechadura caída do chão, pressionando-a com força contra a maçaneta. A fechadura firmemente presa à maçaneta da porta como se tivesse sido soldada. À noite, David tornou-se ainda mais cauteloso em suas ações. Os zumbis eram mais formidáveis em seus movimentos durante a noite do que durante o dia. Portanto, quando David pretendia levar as pessoas para fora, ele não escolheria a noite. Estou voltando. Você vem comigo? David disse em voz baixa enquanto se encostava em um obstáculo. Mônica respondeu, você já pensou sobre o que eu disse hoje? Ao ouvir isso, David fez uma pausa. Parecia que ele não tinha levado nada do que a pessoa disse a sério hoje. Mônica olhou para a expressão perplexa de David e sua boca se contorceu novamente. Esse cara tomou tudo o que ela disse hoje como um absurdo. Desamparadamente, Mônica falou. Nós três somos da mesma organização. Já relatamos sua situação à organização e eles convidam você a se juntar a nós. Capítulo 78. Você me ouviu claramente? Mônica disse impacientemente. Oh, David respondeu casualmente e virou a cabeça para continuar caminhando. Mônica ficou atordoada. Convite, e tudo o que ele disse foi vó? Ei, garoto, você não quer perguntar sobre nossa organização? Ao ouvir as palavras de Mônica, David sussurrou. Qual é o nome da sua organização e quais benefícios eu obteria se me filiasse? Mônica assentiu com grata. Esta era a resposta normal. Você não precisa saber o nome, mas quanto aos benefícios, como eu disse, não existem muitos talentos como você. Enquanto você vier, fará o possível para fornecer o que você precisa. O que você acha? É isso. David suspirou e respondeu. Obrigado, mas não, obrigado. Mônica ficou congelada no lugar, chocada. David se tornou e de repente notou um zumbi parado atrás de Mônica. Ele lançou rapidamente sua lâmina espacial. Mônica viu a ação de David e rapidamente rolou para o lado. Esse cara estava tentando matá-la. Quando ela olhou novamente, ouviu que a lâmina espacial de David não estava apontada para ela, mas para o zumbi atrás dela. Mônica engoliu nervosamente enquanto observava David coletando o cristal zumbi. Foi por pouco. Se não fosse por esse cara, ela poderia ter perdido a vida devido a um lapso momentâneo de concentração. Um lapso momentâneo era um grande tabu. Mônica se arrependeu de sua mentalidade e se declarou novamente. Obrigada, disse ela, caminhando até David e entregando-lhe um cristal primário. David olhou para o cristal primário na mão de Mônica, aparentemente uma sobrancelha e ajustada. Ele era bastante razoável. De nada. Considere isso equilibrado, disse David,
agitando o cristal primário em sua mão. Já voltou. Um homem estava sentado em uma cadeira, segurando uma xícara de chá e olhando para Mônica, que acabou de voltar. Mônica respondeu com um fraco e sentou-se ao lado dele. Então, ele foi escolhido, o homem perguntou. No sofá, Dani baixou silenciosamente o livro em suas mãos e olhou para as duas pessoas na mesa. Mônica balançou a cabeça. Ele me escolheu. O homem transmitiu calmamente, como se esperasse esse resultado. Ao ouvir as palavras de Mônica, Dani caiu na gargalhada. Uau, na verdade há alguém neste mundo que rejeitou nossa irmã Mônica. Enquanto as palavras caíam, Mônica olhou para ele. Mesmo se algum de vocês for, seria inútil. Mônica friamente bufou e disse. Criat! Criat! A cadeira de balanço no canto de repente começou a se mover, e os três ficaram tensos. O velho na cadeira de balanço levantou a bengala ao lado dele e lentamente se clamou da cadeira. Abraham, como você está acordado? O homem disse respeitosamente. Uma pessoa conhecida como Abraham sorriu e disse, não sou tão velho. Se não fosse por esse experimento, ainda teria a mesma aparência de todos vocês. Enquanto falava, ele batia em seu corpo, e fazia sons de rachaduras. Ele esticou confortavelmente as costas com um bocejo. Vou sair um pouco, disse Abraham, apoiando-se na bengala e saindo lentamente. Acho que você deveria dar uma olhada. Depois que ele saiu de casa, Dani finalmente falou. Ouvi dizer que durante aquele experimento, Abraham capturou muitas pessoas com habilidades. Antes que pudesse terminar, Dani notou o olhar do homem e rapidamente fechou a boca. Não mencione isso novamente da próxima vez, disse o homem. Tudo bem, Dani relevantes e manteve a boca fechada. Enquanto isso, David voltou tarde para casa e Arnold, preocupado, vestiu uma armadura e pegou uma espada para sair. Assim que ele saiu, ele encontrou David, que acabou de voltar. David! Os olhos de Arnold brilharam. Você finalmente voltou, disse ele enquanto se aproximava dele. David olhou para sua postura e perguntou, onde você está indo? Arnold concedeu e suspendeu David para dentro de casa. Você não sabe, Sally estava tão preocupada. Assim que David entrou em casa, Sally correu para ele. Ela olhou para David com uma expressão bastante irritada, ainda mostrando uma urgência em seus olhos. Por que você ficou fora por tanto tempo? Sally deu uma tapinha no peito de David. Vendo a aparência de Sally, David não poderia deixá-lo sentir pena dela. Ele tocou gentilmente a cabeça de Sally e disse, mas estou de volta agora, certo? Depois de dizer algumas palavras, David levou Sally de volta ao quarto. Foi preciso muito esforço para rir Sally antes que os dois finalmente dormissem. No meio da noite, David não conseguiu dormir profundamente. Desde o apocalipse, seu sono tornou-se frágil. Depois de vários esforços frustrados, ele não conseguiu dormir e teve que se levantar. Tirou um cigarro do bolso e acendeu-o. David gentilmente abriu uma fresta na cortina e olhou para fora. Em sua vida anterior, ele nunca teve a chance de fumar à noite e apreciar a paisagem como esta. Ou ele estava coletando recursos ou sendo perseguido por zumbis com Arnold. Infelizmente, eles acabaram sendo dominados pelos zumbis. Enquanto David ponderava, ele soltou um anel de fumaça. Quando ele olhou para baixo, de repente viu a figura de um velho. O velho tinha cabelos brancos e avançava lentamente com uma bengala. Havia constantemente zumbis tentando se aproximar dele, mas eles sugeriram que eles temê-lo e não ousavam dar mais um passo para perto. Este velho. David apenas ponderou por um momento quando o velho de repente se virou e olhou para ele. Quando seus olhares foram encontrados, David sentiu que algo estava errado e rapidamente baixou a cortina. Lá embaixo, Abraham olhou para uma cortina que descia com um leve sorriso. Este garoto tem boa vigilância. Ele se virou e saiu. Erguendo a mão, ele estalou os dedos. Bang!
Os zumbis ao redor explodiram instantaneamente um após o outro no lugar. Se David tivesse testemunhado esta cena, ele definitivamente faria o sistema verificar o nível de Abraão. Porém, quando Davi falou novamente à cortina, Abraão já havia ido para longe. David usava seus óculos de visão noturna e olhava para os corpos espalhados de zumbis no chão, com a testa intermediária franzida. Era óbvio que a força do velho não era baixa. Ele examinou a área, mas não conseguiu encontrar o velho. David relutantemente baixou a cortina. Se ele tivesse chegado um pouco antes, poderia ter testemunhado o velho em ação e usado o sistema para verificar seu nível. Infelizmente, no momento em que o velho olhou para ele, a expressão em seus olhos era claramente hostil. Ele era um inimigo ou um amigo? Irmão, Abraão está de volta. Dani gentilmente cutucou o homem adormecido e sussurrou. O homem abriu abruptamente os olhos e sentou-se. Ele saiu e realmente viu Abraão na cadeira de balanço. Embora os olhos de Abraão estivessem seguros, sua mente ainda estava alerta. O homem estava prestes a falar, mas Abraão, deitado na cadeira de balanço, falou primeiro. Volte e durma. Esse garoto é muito bom. É melhor ser um amigo do que um inimigo. O homem ficou chocado ao ouvir as palavras de Abraão. Ele foi a primeira pessoa a receber tantos elogios de Abraão. Capítulo 79. Abraão olhou para o homem e falou novamente, encontrar alguém com tanto poder, realmente não sei se é sorte ou não. Não fique aí parado, apresse-se e encontre uma maneira de melhorar sua força. Caso contrário, quando chegar o dia e realmente nos tornarmos inimigos daquele garoto, provavelmente estaremos em uma situação difícil. Ouvindo as palavras de Abraão, a testa do homem fortemente franzida. Ele não esperava que este jovem trouxesse uma crise tão potencial para eles. Ele assentiu e deixou Abraão, voltando para seu quarto. Sentado na sala, o homem virou a cabeça para olhar pela janela, e um brilho frio apareceu em seus olhos. Observando a figura do homem partindo, Abraão soltou um suspiro suave e depois voltou seu olhar para a noite lá fora. Seus olhos nublados olhavam para um edifício distante que aparecia vagamente na escuridão. Então ele olhou para os zumbis errantes na rua. Aquele garoto é realmente uma boa semente. Espero poder extrair esse poder a tempo. Caso contrário. Abraão balançou a cabeça gentilmente, lembrando-se da aura emitida por David anteriormente. Sem hesitar, ele se declarou e percebeu que os outros estavam em seus próprios quartos. Ele empurrou a porta e caminhou em direção ao prédio. De manhã cedo, assim que David abriu os olhos, sentiu o cheiro da comida. Gravou. Seu estômago começou a roncar. Saindo da cama, ele pegou casualmente uma peça de roupa e o vestiu, então se dirigiu para a cozinha. Neste momento, a luz do sol lá fora estava brilhando sobre David através das janelas francesas. Sentindo o calor há muito perdido, o humor de David inexplicavelmente melhorou. Afinal, devido ao apocalipse, este mundo estava quase todo coberto por nuvens escuras, tornando a luz do sol quente uma mercadoria escassa. Claramente, tornou-se uma mercadoria rara neste mundo. Ele chegou à cozinha, onde Sally, de pijama, trabalhou ativamente. Sua figura pequena, acentuada pelo pijama macio, era encantadora. Vendo Sally mexendo habilmente os ovos na frigideira, David intencionalmente. Ele se mudou de Sally por trás e o abraçou. Sua leve radiação imediatamente entrou em suas narinas. Sally virou a cabeça e sorriu para o belo perfil de David. Por que você acordou tão cedo? Volte e durma um pouco mais. Te ligo quando a comida estiver pronta. Sally despenteou o cabelo de brincadeira, depois virou a cabeça e beijou levemente os lábios de David. Para Sally, a busca por 3 refeições por dia e a mudança das estações eram as únicas atividades que ela tinha neste mundo pós-apocalíptico. Você cozinha tão deliciosamente. Mal posso esperar, disse David enquanto olhava para os ovos fritos dourados. Ao ouvir suas palavras, Sally sorriu feliz.
Uma das mãos de David segurava a dela com força, enquanto a outra refogava habilmente a comida na frigideira. Mesmo os pratos caseiros mais simples ficaram deliciosos e apetitosos nas mãos de Sally. Portanto, a maior parte das refeições da equipe foi feita apenas por Sally. Na verdade, as habilidades culinárias de Sally nem sempre foram excelentes. Só que com a chegada do apocalipse vários ingredientes se tornaram escassos e exigentes. Sempre que cozinhava para a equipe, ela valorizava os ingredientes mais difíceis de encontrar. Com o tempo, Sally tornou-se adepta do preparo de vários pratos caseiros que não eram apenas simples de fazer, mas também tinham um ótimo sabor, aroma e aparência. Todo mundo que provou seus pratos deu a ela um sinal de positivo com entusiasmo. Acho que você deveria dar uma olhada. Tudo bem, disse Sally enquanto desligava o fogão. David escolheu e soltou a cintura dela. Observando Sally servir a comida e depois se virar para a sala de jantar, David rapidamente pegou o prato de sua mão e o colocou sobre a mesa. Sally sorriu gentilmente, envolta em uma sensação de felicidade. Os dois sentaram-se à mesa de jantar e David serviu uma tigela de arroz cozido no vapor na frente de Sally. Você trabalhou duro. Por favor, coma, disse David com um sorriso. Sally murmurou concordando e começou a comer. Enquanto David olhava para os pratos apetitosos sobre a mesa, não resistiu mais. Ele pegou seus pauzinhos e pegou um pedaço de carne. Quando a carne entrou em sua boca, seus olhos brilharam. Antes que ele pudesse exclamar, um grito estridente de repente veio da entrada. Ah! David franziu e avançou a testa. Sally também virou a cabeça para David no primeiro momento, sussurrando, esse som parece ser Lily. David concordou, concordando com o palpite dela. Aquele som não era apenas parecido com o de Lily, era a voz de Lily. Assim que David pousou sua boneca, eles ouviram uma série de batidas na porta. Ajuda, ajuda! David, por favor, me salve! A voz de Lily tornou-se cada vez mais desesperada, como se ela tivesse encontrado algum perigo. Sally ficou nervosa de repente, preparando-se para se levantar e investigar. Não precisa se preocupar. Sente-se e aproveite sua refeição. Não convém esperar uma comida tão deliciosa, disse David, olhando para Sally. Então ele indiferentemente pegou um pedaço de costela e colocou na boca. Mas... Sally olhou para a expressão calma e serena de David, sem um pingo de urgência, querendo dizer alguma coisa. Mas assim que ela abriu a boca, David estendeu a mão e manteve-a de volta para seu assento. David deu, balançou a cabeça e gesticulou para Sally continuar comendo sem dizer mais nada. Desamparada, Sally só conseguiu pegar o copo de leite à sua frente com uma expressão confusa. David sabia há muito tempo sobre a conspiração de Brian e Lily. Então, ele obviamente entendeu o que eles estavam planejando desta vez. Ele não estava com pressa, sentado em silêncio, ouvindo os gritos de socorro de Lily. Depois de gritar um pouco, Lily viu que David ainda não havia feito nenhum movimento para abrir a porta. Uma expressão perversa apareceu de repente em seu rosto. Ela não esperava que David fosse tão insensível, nem mesmo abrindo a porta para ela. Ontem à noite, ela e Brian planejaram a noite toda, com a intenção de desferir um duro golpe em David desta vez, dando-lhes a oportunidade de confiscar todos os suprimentos. Tão cedo pela manhã, Brian silenciosamente atraiu centenas de zumbis para cá, com o objetivo de usar a horda de zumbis para sitiá-los, deixando David e os outros indefesos. Naquela época, ela e Brian poderiam agir diretamente e escapar. Mas agora, os zumbis furiosos do lado de fora estavam se aproximando dela lentamente. No entanto, David é imóvel. Isso a fez sentir uma sensação de urgência. Capítulo 80. Ao ouvir os gritos de Lily, Arnold e Sophie na outra sala também ficaram surpresos por um momento. No entanto, eles relaxam rapidamente. Esses jovens, fazendo tanto barulho em plena luz do dia, Sophie sentou-se em uma cadeira e olhou para a porta, expressando sua insatisfação.
Arnold assumiu com a cabeça, sentando-se na frente de Sophie. A coisa mais assustadora sobre o dia do julgamento final é a natureza humana. Quando Lily e Brian chegaram, as circunstâncias já eram suspeitas. Ao se lembrarem da cena em que David os trouxe para cá, eles sentiram algo estranho. Combinado com o comportamento de Lily e Brian em dias normais, eles nem pensaram em abrir a porta para perguntar. Na opinião deles, David não se apresentou deve ter um motivo. Como era esse o caso, eles não precisavam dar uma mãozinha. Afinal, David ocupava uma posição muito mais elevada em seus corações do que Brian e Lily. Porém, depois de esperar um pouco, Lily continuou a gritar incessantemente. As batidas na porta ficaram mais agudas e até Brian se juntou a elas. Isso fez Arnold franzir a testa. Sem mencionar que estava perturbando David e Sally, provavelmente atraiu alguns zumbis nas proximidades também. Então, Arnold disse a Sophie, vou sair e ver por que eles estão causando tanto alarido. Depois de dizer isso, Arnold se declarou e abriu a porta. Brian e Lily ainda tinham raiva em seus rostos. Eles estavam batendo na porta de David por tanto tempo, claramente que ele não se importava com eles. Quando Brian estava prestes a explodir em um discurso retórico, ele virou a cabeça e viu Arnold parado na porta. Ele rapidamente escondeu sua expressão de raiva e, em vez disso, demonstrou pânico e medo. Correndo até Arnold, Brian engoliu em seco e disse, socorro! De repente há muitos zumbis lá fora. Lily e eu mal chegamos aqui vivos. Nesse momento, Lily parou de bater na porta de David e parou ao lado de Arnold. Arnold, não sei como irritamos David. Ele ainda não abriu a porta para nós. Se não fosse por você ter aparecido a tempo, provavelmente nós dois estaríamos mortos nas mãos dos zumbis. Em breve, disse Lily, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Observando sua aparência lamentável e em pânico, Arnold não demonstrou nenhuma simpatia em seu rosto. Pelo contrário, ele estava com uma expressão sombria porque escolheu a culpa subjacente nas palavras de Lily. Ele não foi o único que viu. Sophie, que caminhava lentamente atrás, também observa. É necessário que você faça uma comoção tão alta no início da manhã e perturbe o descanso de todos, mesmo que haja zumbis por perto? Não é como se você precisasse fazer tanto barulho. Sophie não lhes deu margem de manobra em suas palavras. Na opinião dela, David era a espinha dorsal deles e cada decisão que ele tomava tinha seu próprio julgamento. Ela nunca permitiria que ninguém o insultasse. Vendo as expressões hostis de Arnold e Sophie, Lily parou por um momento. Um traço de intenção de matar brilhou em seus olhos, mas ela rapidamente o cobriu com lágrimas. Brian também abaixou a cabeça, fazendo o mesmo. Em todas as vezes que eles vagaram em vários pequenos grupos, quando eles já foram submetidos a tal humilhação. No entanto, se eles revelaram alguma falha agora, todo o esforço que eles fizeram no início da manhã seria desperdiçado. Portanto, independentemente das situações, eles tiveram que esperar que Davi aparecesse. Sentimos muito pelo inconveniente. A situação era urgente e não verdadeiramente escolha a não ser incomodar a todos. Brian se desculpou com remorso. Então ele olhou para o quarto de David, intrigado, e perguntou, David não está no quarto? Espere, acabei de sentir o cheiro de comida vindo de dentro do quarto. Ele sabia que David devia estar dentro da sala, então disse intencionalmente, querendo usar Arnold e Sophie para atraí-lo para fora. Assim que ele terminou de falar, a porta do quarto de David se abriu lentamente. David então saiu com Sally. Vocês dois estão procurando por mim? Sally disse a Brian calmamente, olhando para ele. Ao ver David sair, os dois se sentiram aliviados e rapidamente se aproximaram, dizendo, David, você finalmente saiu. De repente, há muitos zumbis lá fora e precisamos encontrar uma maneira de lidar com eles rapidamente. Enquanto Brian falava, ele examinava secretamente a expressão de David. Quando viu David levantar a cabeça e olhar para fora da porta, um sorriso quase imperceptível apareceu em seus lábios.
Brian sabia que David estava mordido à isca. Rapidamente, Brian deu a Lily um sinal secreto, indicando que ela deveria agir de acordo com o plano original. Lily deu uma olhada nos zumbis que se aproximavam da porta. David concordou lentamente e disse: "Você está certo, mas vou deixar esses zumbis para vocês dois lidarem. Acho que você deveria dar uma olhada." Dizendo isso, David jogou um cristal no chão, gesticulando para que o pegassem e o consumissem. Vendo os cristais espalhados no chão, Brian e Lily ficaram atordoados no lugar. O que isso significa? Eles não acreditaram que David pediria para lidar com esses zumbis. Não deveria ser ele liderando Arnold e outros para caçar e tirar vantagem da situação? Arnold e Sophie também ficaram intrigados, mas ficaram em silêncio, observando Brian e Lily. "David, nós dois somos incapazes de lidar com tantos zumbis. É melhor você agir. É uma boa oportunidade para prendermos." Brian percebeu e rapidamente acenou com a mão, identificando. David ficou levemente depois de ouvir isso. Ele já havia adivinhado que esses dois tinham em mente, mas não estava com pressa, queria porque ver como eles iriam jogar. Era como assistir a um show gratuito. "Então, se você consumir esses cristais, sua força aumentará. Não é isso que você quer?" David disse com profundo significado. Brian hesitou por um momento, olhando para David incrédulo. Lily cerrou os dentes e rapidamente se abaixou para pegar os cristais do chão. "Obrigado pelos cristais, David, mas esses cristais não são suficientes para nós dois consumirmos." Lily não era exigente e decidiu tentar pedir mais a David. Sally, vendo isso, imediatamente franziu as sobrancelhas. Hehehe, já que é o caso, melhore sua força em combate real, disse David com um sorriso. Ao mesmo tempo, os zumbis do lado de fora da porta continuaram a entrar. O zumbi mais à frente virou seus globos oculares, e com um som penetrante de fricção, encarou o grupo. David trocou um olhar com Arnold, que entendeu suas intenções. Arnold liderou Brian e correu em direção ao zumbi. "Vamos, a verdadeira força é aprimorada na batalha." Antes que Brian pudesse reagir, ele foi puxado por Arnold e colocado na frente do zumbi. O zumbi rosnou baixinho e abriu a boca, mordendo o pescoço de Brian. Uó! Brian se assustou, rapidamente abaixou o corpo e saltou para o outro lado, evitando por pouco o ataque do zumbi. "David, Brian se machucou não faz muito tempo e ainda não se recuperou completamente. Receio que ele..." Lily olhou para Brian, que estava lutando muito, com uma expressão preocupada, e disse para David. David acenou com a cabeça, ponderou por um momento, depois se virou para olhar para ela e disse: "Faz sentido. Então vá ajudá-lo." Durante uma conversa, um zumbi correu em direção a David. David rapidamente se esquivou para o lado, fazendo com que o alvo do zumbi mudasse instantaneamente para Lily. Lily escreveu e imediatamente correu em direção a Sophie. "Sophie, irmã, por favor, me salve." Sophie olhou para ela e caminhou lentamente até o lado de David e Sally, ignorando completamente seu pedido de ajuda. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.